Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Mercado reduz projeção de juros na economia brasileira e aumenta a previsão para dólar em 2019. Vazio sanitário termina hoje no Tocantins, Maranhão e Distrito Federal. Com isso, os estados recebem o sinal verde para a semeadura da soja 19/20. Preço do milho em Campinas registra alta de 5,1% no acumulado de setembro e é a maior cotação nos últimos 3 meses. O USDA divulga hoje o relatório com estoques trimestrais de soja e você vai ver nesta edição o impacto nos preços da commodity de agora em diante. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. E o mercado reduziu a projeção de juros na economia brasileira e aumentou a previsão para o dólar no fim deste ano. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A estimativa para câmbio passou de R$ 3,95 para R$ 4,00. No mês passado, o câmbio estava previsto para fechar o ano em R$ 13,85. A projeção para a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, saiu de 5% para 4,75% ao ano. Já o IPCA, que mede o indicador de inflação, passou de 3,44% para 3,43%. E a projeção para o PIB segue em 0,87%. Vamos agora falar com o economista-chefe da Necton, André Perfeito, que concorda com o cenário projetado de dólar mais alto até o fim do ano. André, o que sustenta essa previsão de dólar acima de 4 na sua avaliação? Seja bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite, olá a todos. E, assim, o que o mercado está vendo é que existe espaço para mais cortes de juros. Por que tem espaço para cortar mais os juros? Entre outros motivos, porque a atividade econômica melhorou um pouco, mas também não está, assim, exuberante nem nada disso. Mas mais do que isso, né, Kellen, a gente tem visto aí um comportamento da inflação extremamente benigno. É uma inflação muito comportada. E isso abriu espaço para o Banco Central cortar os juros. O mercado trabalha 4,75, esse é o que saiu no relatório hoje. Mas eu acredito que até pode cortar mais, eu estou com 4,5. Tem um grupo de economistas que acha que o Banco Central deve cortar mais forte. Mas é aí que começa o jogo, né? Se a Selic fica baixa, ou seja, se o Brasil paga poucos juros, também não é tão interessante para estrangeiro entrar aqui e colocar dinheiro, concorda? Se isso acontece, o fluxo é menor. Se o fluxo é menor, o real tende a ficar mais fraco contra o dólar, né? Pelo menos essa é a nossa perspectiva. Eu trabalho com um câmbio um pouco mais alto. Eu estava com 4,05, mudei para 4,15 no final do ano. Então, menos dólar aqui dentro, menos atratividade pelas taxas de juros que são pagas aqui na renda fixa, né? A gente pode dizer assim, pode fazer com que haja menos dólar, essa situação de 4,15 é a sua avaliação. E tem que lembrar também o seguinte, né? O real, ele está com os juros que está caindo. Vamos supor que não é nem para 4,50 que eu estou falando. Vai para 4,75 ou mesmo 5%, que é essa ali que ainda, até semana passada se imaginava que ia ser. O problema é que o real, a nossa moeda, tem uma volatilidade de 15%. Então a dúvida aqui fica o seguinte, você compraria um ativo que rende 5% ao ano, mas pode oscilar 15 para cima ou 15 para baixo, é um risco bastante elevado, né? Então nesse sentido o estrangeiro, né, pelo menos a perspectiva é que tenha menos fluxo por conta do motivo de especulação. Então estamos falando de um tipo de entrada de dólar. Claro que se o Brasil exportar mais, isso daí traz dólar também. Mas pelo motivo de especulação propriamente financeira, a gente dificilmente deve ter uma entrada de dólar para cá. Agora, o ponto é, muito se falava da expectativa para o segundo semestre de aprovação da reforma da Previdência. A gente vê o presidente do Senado falando da intenção de que esse tema avance de fato no Senado nesta semana e, ao que tudo indica, a gente vai chegar ao fim de 2019 com a reforma da Previdência aprovada. No entanto, com um dólar acima de 4, o que está motivando essa condição? Em grande medida é a questão dos juros, né? Caiu bastante, mas mais do que isso. A gente tem que lembrar que não é bem o real que está ficando fraco, é o dólar que está ficando forte, né? A gente tem visto o dólar ganhando contra a maioria das moedas e o Brasil vai no meio, né? A gente até sofre um pouco mais, porque como o Brasil é uma das principais economias emergentes, né? A nossa sensibilidade é maior do que de outros países, né? Por exemplo, o Brasil acaba sofrendo às vezes, até por conta da Argentina. Estrangeiros sabem que o Brasil não é Argentina, eles têm isso muito claro. Mas como eles não conseguem ficar vendidos, né, ou vendido em peso argentino para comprar dólar, eles fazem esse hedge com real. Então a gente acaba vamos dizer assim, aparecendo tudo isso, né, na nossa moeda. Então não é só a expectativa, esse que é o meu ponto que eu queria colocar. Tem questões de outra ordem aí que é mais concreta. Entre elas
o objetivo, claro, é juro, né? Vai pagar juro? Não vai. Se não vai, também não tem tanto interesse, às vezes, para entrar. Agora, André, esses outros objetivos, esses outros pontos que você coloca, como os pontos que ancoram um dólar mais valorizado, dólar acima de 4, a previsão da Necton, onde você trabalha, é de 4,15 ao fim de 2019, Banco Central com pesquisa Focus indicando R$4, plantio da soja está sendo feito com o dólar neste patamar. Há, na sua avaliação, um risco de que, para o primeiro tri de 2020, este dólar já esteja mais fraco? Por quê? Olha, vamos lá, né? Primeira coisa, eu acho que eu sugiro fortemente que os produtores rurais, eu sei que a maioria, principalmente quem vê o seu programa, já é um produtor rural mais sofisticado, no sentido de procurar uma instituição financeira, pode ser uma corretora, a gente faz isso, mas não só a gente, obviamente todo o sistema financeiro faz, e procurar estratégias de hedge. Isso daí é absolutamente fundamental, não tem como pensar diferente. Agora, o que eu acho do câmbio no começo do ano que vem é que você tem uma possibilidade aí de talvez estresse por conta lá de fora. A gente está no meio de um processo que começou, por exemplo, de impeachment do presidente Trump, né? Isso tudo aí ainda vai gerar ruído. Então, olha, eu sugiro que tente pelo menos, né, criar alguma defesa, em parte, já que está exportando, né? Vale a pena, às vezes, tá bom que está numa posição até positiva agora, né? Porque adquirir mais reais, né, nesse processo. Mas também tenta fazer algum tipo de hedge aí para travar esse dólar. Agora, você está dizendo que o impeachment do presidente Donald Trump, ou melhor, essa abertura do processo de impeachment, poderá gerar efeito de dólar mais alto, mas não é o que a gente tem observado nesses últimos dias. O mercado continua monitorando, mas não há um estresse aparente, ou estou enganada? Não, você está certo a respeito disso. Agora a questão é outra para mim, é que ainda não começou, assim, o disse-que-me-disse desse processo todo, né? Vai ser a pessoa que denunciou vai falar a CPI deles lá para começar esse processo, mas mais que isso, né? Quando alguém está acuado, ainda mais alguém com a personalidade do presidente Trump, ele tende a ser agressivo também. Então a gente começa a ver um monte de coisa. Por exemplo, uma das discussões que surgiram agora, que eu nem passava na minha cabeça, é que os Estados Unidos talvez vai querer deslistar as empresas chinesas que estão nas bolsas norte-americanas. Olha o tamanho da confusão. Então, assim, eu não consigo ver a situação se acalmando, eu consigo ver a situação se tensionando. Tá bom, certo. Essa semana, na verdade, não aconteceu isso, mas vamos ficar atentos, né? O preço do milho base Campinas registrou uma alta de 5,1% no acumulado de setembro, de acordo com dados também da consultoria Safras e Mercado. Você acompanha aqui no gráfico a evolução do preço ao longo deste mês de setembro, mês que termina hoje. A saca do grão base Campinas começou setembro valendo R$ 38,50, como você vê ali no início deste gráfico. Ao longo do período, teve a oscilação de preço e na última sexta chegou a R$ 40,50, no valor não registrado desde junho deste ano, ou seja, pelo menos há 3 meses que não chegava a este patamar. Vamos saber se essa é uma tendência de agora em diante. Para essa conversa, nós chamamos o Paulo Molinari, da Safras e Mercado. Paulo, boa tarde. Setembro está terminando com valorização no preço do milho. Há indicações de que esse movimento de alta vai continuar? Bom dia, boa tarde a todos. Esse é um movimento normal, né? Nós tivemos aí a finalização da colheita da safrinha, os produtores aí cumprindo seus contratos antecipados, venderam uma parte do milho para fazer o seu caixa, e agora o restante da oferta de safrinha, ela está aguardando aí preços melhores pela frente, né? Então, parece natural essa correção de preços nesse momento, e tudo vai depender basicamente do nosso fluxo de exportação aí de novembro a janeiro. Até agora o embarque está muito forte, já chegamos aí a quase 29 milhões de toneladas comprometidas, e com meta de 36 até para fechar o ano até janeiro, né? Então, basicamente nós estamos escoando em um bom volume de milho. Há um fator adicional que é o atraso das chuvas aí da primavera. Muitas regiões já deviam ter começado a plantar o milho aí em setembro. É um milho que chegaria normalmente em janeiro, né, e às vezes até final de dezembro. E esse ano 2020, no início, pelo menos parece que não teremos, principalmente São Paulo, Minas Gerais, Paraná, toda essa oferta que aparece em janeiro de milho novo. Então, parece natural essa combinação de fatores, né? Exportação forte e clima.
para dar esse apoio ao mercado nesse momento. E essa conjuntura que tem dado um cenário de preço mais alto para o milho tem feito produtores fixarem mais negócios para 2020, 2021? Aumentou o ritmo de negociação nos últimos dias? 2021 é muito difícil ter negócio para milho, né? Então, 2020 nós temos aí preços um pouco melhores, né? 38 a 38,5 no Porto para setembro do ano que vem, para safrinha, mas não tem andado muito volume de negócio nos últimos dias, tá? Também para o verão, um pouco melhor de negócio, um pouco melhor volume de negócios no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para entregas aí janeiro e fevereiro, mas nada além disso por enquanto. Bom, Paulo, na última semana o Brasil enviou aos Estados Unidos pela primeira vez este ano 60 mil toneladas de milho. Em qual contexto foi feito esse embarque? Até porque os Estados Unidos são os principais produtores de milho e o Brasil estar enviando milho para lá é algo que pelo menos a gente pode dizer que é curioso. Sim, não é um movimento normal, é um movimento anormal e foi desencadeado por aquele surto, né, de alta de preços na Bolsa de Chicago. Chicago saiu de uma faixa de 3,30 a 3,40 por bushel, foi a $4,70, né, no mês de maio, começo de junho, e alguns consumidores dos Estados Unidos, basicamente do sul dos Estados Unidos, realizaram algumas compras na Argentina e no Brasil. E os embarques estão sendo feitos agora, então é uma compra antiga com embarque presente. Então não há muita coisa nova a respeito disso e infelizmente não é uma tendência para nós. A guerra comercial entre Estados Unidos e China segue no radar do mercado. O vice-ministro de Comércio chinês, Wang Xiaowen, afirmou ontem esperar que os dois países resolvam a disputa comercial com atitude racional e com calma. Além disso, ele informou que o vice-premier Liu He vai viajar a Washington após o feriado chinês desta semana para liderar uma nova rodada de conversas com os americanos nos dias 10 e 11 de outubro. Por outro lado, pesam também notícias de que a Casa Branca tem a intenção de restringir investimentos americanos na China. Mas o Tesouro americano disse no final de semana que não pretende colocar em prática essa ameaça. Ao mesmo tempo que monitoramos os avanços das negociações sobre guerra comercial, a gente também acompanha os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E o USDA acabou de divulgar agora o relatório trimestral de estoques de grãos do país. O mercado esperava estoques superiores ao mesmo período do ano passado. Vamos confirmar o que o USDA apresentou agora em uma conversa com o Marcos Araújo, que é analista de mercado da Agriinvest Commodities. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. Muito boa tarde a todos. O USDA acabou de divulgar o seu relatório de estoques trimestrais referente ao dia 1º de setembro de 2019. Houve uma redução acima do que o mercado esperava em função de uma revisão da área colhida e também da produtividade na safra anterior norte-americana. A produção agora de 123 caiu para 120 milhões de toneladas. E isso daí fez com que os estoques agora nos Estados Unidos fossem menores do que o mercado esperava e nesse momento a soja opera com 20 pontos de alta na Bolsa de Chicago. Você acabou de então destacar para a gente estoques menores do que o mercado esperava. Isso quer dizer então que há uma tendência de alta dos preços? O preço já sobe, vai subir mais? Kelly, pode subir, mas não ainda tão consistentemente, porque nós temos que acompanhar a evolução da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos estão começando agora a sua colheita de soja ao redor de 99, 100 milhões de toneladas, e a maior preocupação que pode incentivar uma alta mais acentuada é uma combinação de uma geada precoce e também um possível acordo entre os Estados Unidos e a China, o que faria com que o país asiático concentrasse suas compras lá nos Estados Unidos. Bom, então, o primeiro ponto, estoques estão menores. Para garantir que haverá uma tendência de alta do preço da soja, você diz que é preciso saber se haverá ou não uma continuidade da guerra comercial. E o segundo aspecto é o mercado climático. No seu radar, há risco de geada ao longo dos próximos dias e isso pode ser um fator altista? Pode ser que tradicionalmente, nos dias 10 a 15 de outubro, ocorrem as geadas nos Estados Unidos. Isso daí o mercado estima que pode afetar a produção de milho de 8 a 10 milhões de toneladas
E para a soja, esse número ainda oscila algo como 2, talvez 3 milhões de toneladas de soja poderia ser afetado com essa geada. Bom, diga para a gente como começou o mercado doméstico de soja com essa melhora nos preços de Chicago, dólar acima de 4, os negócios estão fluindo mais? O mercado agora, que a gente está trabalhando, muitas trades ainda não abriram seus prêmios de exportação, o mercado agora estava aguardando esse relatório e agora à tarde, com certeza, o mercado físico vai ganhar mais corpo nas suas negociações. Mercado físico, então, deve ganhar. A orientação da Agriinvest Commodities é que o produtor fique atento, porque hoje é um dia de oportunidades? Hoje é uma oportunidade, que o pessoal tem que estar olhando muito a safra que vem. Nós alertamos os clientes esses patamares do bushel. Se o bushel março, maio, se aproximar de 9,60, o agricultor aqui do Brasil tem que encarar como oportunidade de venda futura. Isso com o dólar atual daria quanto por saca? Kelly, o negócio futuro tem girado ao redor de R$ 85, R$ 87 reais a saca. 85, 87 para entrega quando e em qual porto? Dependendo aí do porto, claro, Rio Grande, Paranaguá, Santos, entrega entre março a maio e aí, conforme o prazo de pagamento, você alcança os valores melhores, conforme eu falei. De 85 a 87 para maio, março, a Porto de Santos e Paranaguá, números da Agriinvest sendo reportados aqui para o Brasil todo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.